tarde a todos. Obrigada, Joel, pela oportunidade de trazer esse tema aqui nesse evento, convidar o Kim também para participar com vocês. A nossa conversa sobre o GHS, eu tenho 30 minutos para falar, mas é um tema que a gente ficaria semanas aqui falando. Então, por isso, eu tentei resumir ao máximo, mas trazer para você os pontos mais importantes do sistema. Então, a gente vai falar rapidamente, vai passar sobre alguns conceitos chaves que a gente precisa ter para entender um pouco melhor o sistema. Depois a questão da legislação, como é que está ancorado no Brasil, o GHS, e depois falar um pouquinho sobre efetivamente o sistema em si. Tá? Eu gostei muito da apresentação do Dr. Ricardo, não sei se ele ainda está aqui, mas porque responde muitas coisas que o próprio sistema do GHS pede. Tá? Então a gente vai relacionar um pouquinho com a apresentação dele. Bom, eu sempre começo a apresentação com essa frase, né? A indústria química é essencial para melhorar o nível da qualidade de vida. Isso a gente já vê no mundo inteiro. A química faz parte da nossa vida, a química está presente seja no medicamento, no cosmético, no nosso caso aqui nos lubrificantes, toda essa indústria. Ela faz parte da economia mundial. Né? Então não tem como a gente ficar longe dos produtos químicos. Se ela está presente, a gente tem que ter uma gestão segura de produtos químicos, de modo que eles impactem, tenham um menor impacto na saúde humana e no meio ambiente, que é o propósito do GHS. Falando rapidamente da Biquim, para quem não conhece, a Biquim é a Associação Brasileira da Indústria Química. Foi fundada em 1964. Hoje nós congregamos empresas de médio e grande porte, fabricantes de produtos químicos e também empresas que prestam serviço para a área química, transportadoras, operadoras logísticas. E hoje a gente conta com aproximadamente 130 empresas produtoras e cerca de 47 empresas que prestam serviço para o setor químico. Bom, para começar o tema do GHS, antes eu queria colocar, como eu falei, alguns conceitos importantes. Toda essa questão dessa preocupação de produtos químicos, essa relação com a vida humana e depois com o meio ambiente, ela vem lá da toxicologia. E o pai da toxicologia, que era o Paracelsus, ele falava que todas as substâncias são venenos, não há nenhuma que não seja veneno. O que diferencia é a dose. Então, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. A gente sabe que até água ela pode ser veneno, vai depender da dose. E a toxicologia ela é importante para quando a gente fala em GHS, porque ela estuda exatamente essa interação entre as substâncias químicas ou as misturas com o organismo humano. E exatamente ela tem a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar a intoxicação quando ela acontece. Os produtos químicos, quando a gente estuda essa interação com o produto e a saúde e o organismo humano, cada produto químico ele apresenta uma toxicidade. O que é essa toxicidade? É o potencial que ele tem de causar, em menor ou maior grau, um efeito nocivo ao organismo. Então, isso que a gente chama de toxicidade do produto químico. Tá? Aqui eu vou colocar um filme para a gente assistir, rapidinho. Não sei se muitos conhecem o NAPO, que é utilizado na parte de segurança. E vamos pensar, enquanto a gente assiste o filme, por que é importante eu rotular, eu comunicar os perigos dos produtos químicos, tá? Então vamos assistir.
Ele está chegando no armazém de produtos químicos, provavelmente um guarda, um operador. E ali tem armazenado vários tipos de produtos e rotular com rótulo. E aí ele olha. Está mais preocupado com a lanterna. Até que ele chega no explosivo. Então é um filme rápido para a gente começar a entender alguns porquês do sistema, tá? Outro conceito importante que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de GHS, que o GHS é um sistema de classificação de perigos, né? Então, o que é o perigo? O perigo de uma substância ou de uma mistura é a capacidade que ela tem em causar danos, e o grau dessa capacidade depende de suas propriedades intrínsecas, sejam elas físico-químicas, toxicológicas, ecotoxicológicas. Então, o perigo de um produto, ele independe do local onde ele está. Então, se o produto é inflamável, aqui no Brasil ele vai ser inflamável, na China ele vai ser inflamável, na Lua ele vai ser inflamável. É dele, é uma característica do produto, não importa em que condição ele esteja, tá? Na literatura, quando a gente acha literatura em inglês, se a gente traduzir, de repente você põe no Google alguma coisa, você vai ver que hazard é traduzido como risco, e não é. Hazard na literatura, quando a gente acha em inglês, nesse caso é traduzido como perigo, tá? Então sempre fica atento, porque às vezes a gente vai consultar alguns documentos, e no caso do GHS tem muita coisa em inglês, então hazard é perigo e não risco. Por quê? Porque há uma diferença entre perigo e risco. Qual que é a diferença? Eu coloco aqui o caso do tubarão, que eu acho que fica mais claro. O tubarão sozinho no mar é um perigo. É dele, é do tubarão, é intrínseco dele. Se eu exponho um grupo de pessoas, chega perto do tubarão, eu tenho uma exposição àquele perigo. Então, os mergulhadores estão expostos ao perigo que é o tubarão. Essa interação entre perigo e exposição é que vai caracterizar o risco, tá? Então, a mesma coisa acontece com os produtos químicos de maneira geral. Eles estão ali, eles têm um perigo. A exposição àquele perigo é que vai caracterizar o risco, e muitas vezes o risco pode me causar um dano. Tendo claro esses conceitos, a gente pode entrar então no sistema, no GHS propriamente dito. Então, o que é o GHS? O GHS é o Sistema Global ou Geral de Classificação de Produtos Químicos e Comunicação de Perigos, criado pela ONU. Quando a gente fala Sistema Global ou Geral, geral no sentido de que ele engloba todos os perigos físico-químicos, à saúde humana e ao meio ambiente. E quando a gente fala, né, que é o H de harmonizado, harmonizado quer dizer que o mesmo perigo, eu vou entender aqui no Brasil, a mesma coisa que a China vai entender, que os Estados Unidos vai entender. Então, harmonizado nesse sentido. Ele foi criado, na verdade, o GHS, por que ele veio? Né? O início dele foi que nós tínhamos nos países diversos sistemas de classificação de produtos diferentes. Então, o que acontecia? Por exemplo, nos Estados Unidos, um produto poderia ser considerado tóxico por inalação. Na China, ele não era classificado como perigoso. Por que estava errado? Não sei, porque eles utilizavam sistemas de classificação de perigos diferentes.
Então, a ideia da ONU foi realmente de harmonizar, ter um sistema harmonizado em que todo mundo fala a mesma língua. Tá? E aí, na Rio 92, na Agenda 21, foi aprovado, foi assumido o compromisso de se ter um sistema harmonizado, e em 2002 foi aprovado o documento do GHS, também é conhecido como Purple Book, e está disponível no site da Unesco, eu coloquei até aqui o link, né? Está disponível nas versões em inglês, espanhol, francês e português. Infelizmente, a gente não tem a tradução do GHS, do livro. E esse livro, ele contém todos os critérios de classificação de perigo, como você vai aplicar isso. Ele é revisado a cada 2 anos e a gente está na 5ª versão de 2013 e estamos esperando para 2015 uma nova versão. Não tem mudanças significativas de uma versão para outra, mas sempre tem alguma alteraçãozinha. Então, o GHS é uma abordagem lógica para definir os perigos, que a gente já viu, que é de cada produto, classificar os produtos e comunicar essa informação de perigo ao trabalhador, ao público-alvo que eu considero do meu produto. A comunicação ela é feita a partir dos rótulos e das fichas de segurança, as físicas. Como eu falei, o GHS ele é a base da pirâmide de gestão segura de produtos químicos. Sem eu classificar o meu produto, sem eu saber o perigo do meu produto, eu não tenho como tomar ações, medidas de proteção com o meu trabalhador ou com o meu cliente, aquele que vai utilizar o meu produto. Eu não tenho como fazer isso se eu não classificar, se eu não souber o perigo do meu produto. Tá? Aqui só uma observação, quando a gente fala, o produto não é classificado como perigoso, mas perigoso mediante qual sistema? Sistema de transporte da ONU, o sistema GHS, tá? Então sempre que eles falam assim, o produto não é classificado, mas classificado mediante o quê? Tá? Aqui os benefícios do GHS, então a gente viu que eu posso estar falando uma língua só, então se eu importo um produto, por exemplo, do país que já adotou o GHS, eu estou falando a mesma língua, então ele fala assim, eu vou importar o produto da Europa, né? Já estamos implementando também o GHS. Então, ele é inflamável lá, ele vai ser inflamável aqui. A gente vai falar a mesma língua, tá? Eu vou poder utilizar dados daquele produto que eu comprei, não preciso fazer testes. Eu protejo o meu trabalhador quanto aos perigos, porque eu conheço o perigo do meu produto, né? Então, são alguns benefícios que o sistema pode trazer. Aqui eu trouxe para você outros sistemas de classificação, porque a gente vê que tem ainda muita confusão em relação a isso. Como no Brasil a gente tem, por exemplo, o sistema de transporte terrestre da ANTT, ainda tem confusão mas é classificação, é número da ONU? Não. Número da ONU é para transporte terrestre, a legislação da ANTT é uma coisa. GHS é outra coisa. Então, existem outros sistemas que muitas vezes podem se confundir com o GHS. Então, um deles é o transporte de produtos perigosos aqui no Brasil, que aí eu tenho as classes de perigo. Aqui são considerados perigos físico-químicos. O GHS não, ele considera físico-químico, a saúde humana e ao meio ambiente. Aqui eu tenho os pictogramas de transporte, tá? Não são os pictogramas do GHS, a gente vai ver mais pra frente. Outro sistema, por exemplo, a NFPA, que é o Sistema Americano de Combate a Incêndio, que, aliás, a gradação de perigo da NFPA é o inverso do GHS. O 4 aqui, para eles, é o mais severo. O GHS é o mais... vai abrandando. O mais brando é o 5. Mas o 1 é considerado
considerado o mais grave. Aqui não, aqui é leve, tá? Diagrama de Romeu pertence também ao sistema NFPA. Diagrama de Romeu não é para estar em rotulagem e nem em FISPIC do GHS. E no Brasil, como é que está ancorado isso na legislação brasileira? Bom, tudo começou com a Convenção 170 da OIT, que trazia, relativa à segurança, né, de produtos químicos, que pedia que o Brasil tivesse um sistema harmonizado de classificação de perigos, comunicação, fruto da Rio 92. E o Brasil ratificou a Convenção 170 em 98 e daí por diante iniciou-se o trabalho aqui no Brasil de implementação do GHS. Então, em julho de 98, através do decreto 2657, foi promulgada a Convenção 170. E aí ela trazia isso que eu falei, né? Para implementar um sistema de classificação, rotulagem e fichas de segurança. E aí? Bom, depois disso, nós tivemos, através da comissão da BNT, como o Purple Book, né, o livro púrpura do GHS, não tem a versão em português, começou-se um trabalho de, através de uma norma técnica, que hoje é a NBR 14725, iniciar um trabalho. O primeiro não foi uma tradução do Purple Book, mas uma tentativa de trazer o Purple Book para o Brasil em português através da norma 14725, que a gente tem, acho que a maioria conhece, a parte 1, 2, 3 e 4. Tá? E não tínhamos nenhum tipo de legislação que realmente obrigasse, implementasse o GHS. Em 2011, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 229, que alterou a NR 26 e adotou o GHS como Sistema Oficial de Classificação e Comunicação de Perigos para o Brasil, para os ambientes de trabalho. Se vocês lerem a norma NR 26, está lá, para os ambientes de trabalho. O que significa? Que perigos ao meio ambiente do GHS, por enquanto, não está ancorado na legislação. Então, com a NR 26, hoje, quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho, nos ambientes de trabalho. Tá? Isso quer dizer que para consumidor final, né, lá na prateleira, hoje, pela legislação brasileira, a legislação brasileira não existe. Tá? A fiscalização, então, hoje é feita pelo Ministério do Trabalho. O Ministério, alguns estados brasileiros, as fiscalizações são mais intensas, principalmente no Sul, mas a gente já tem notícia que está pulverizado pelo país. Tá? Bom, então ele adota o GHS, adota a NBR 14725, quando ele fala norma técnica oficial vigente, e solicita que o empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas e prover capacitação para ele compreender a rotulagem e a ficha de dados, né, e sobre os perigos, riscos e medidas preventivas no uso do produto. Prazos. Então, desde 2011, para substâncias, já está valendo o GHS. No caso aqui nosso, de lubrificantes, fluidos, são misturas, né? Então, misturas a partir de junho desse ano, e aí teve uma pequena alteração em relação à rotulagem, que teve um prazo estendido e passa a vigorar a partir de 1º de dezembro desse ano, tá? Só a rotulagem. A ficha e a classificação, eu já preciso estar com ela pronta. E aqui as obrigações do GHS para os fornecedores, para os empregadores, para os trabalhadores, né? Cada um dentro do sistema tem a sua obrigação. Né? Então, só
a obrigação é classificar, rotular e fazer ficha do meu produto. Né? Os empregadores, vou capacitar os trabalhadores. No caso dos trabalhadores, utilizar os EPIs, compreender os perigos. Então, várias são as obrigações de cada ator dentro do sistema. Bom, então agora falando um pouco de classificação de perigo. Eu vou considerar, quando eu for classificar o meu perigo, e isso o GHS traz todos os critérios, eu vou considerar as propriedades intrínsecas da substância ou da mistura. Tá? Então, por exemplo, propriedades físico-químicas, propriedades toxicológicas, dados, né, de testes. E aqui, uma consideração. Para a substância, é mais simples. Porque a substância, o GHS sempre pede que se evite fazer testes com produtos, principalmente testes com animais, né? Ele tem toda essa consideração dentro do sistema. Para substâncias, eu tenho alguns bancos de dados internacionais que eu posso entrar, pegar os dados e classificar o meu produto. Então, isso é mais simples. Eu lembro aqui que quando a gente for, se eu tenho uma substância, que eu vou buscar dados dessa substância, a gente sempre tem que fazer em banco de dados reconhecidos internacionalmente. Então, nunca façam, entrem no Google, digitem a substância e pega do concorrente, ou pega de site que vocês não conhecem. Sempre entrem em banco de dados reconhecidos, que você sabe que aquele dado é verdadeiro. Tá? E isso vai impactar na classificação do seu produto. Tá? Para misturas, se você não tem resultado de testes que o GHS pede, ele te dá a oportunidade de utilizar os dados das substâncias que compõem a sua mistura, com a concentração de cada um, aplicar o princípio da aditividade para alguns critérios e fazer a sua classificação de perigo baseado na substância. Por isso que é importante, no caso de produtores de mistura, eu ter uma FISPIC das minhas substâncias, das minhas matérias-primas confiáveis, porque é ali que eu vou pegar os dados para fazer a classificação da minha mistura. Se eu tiver FISPIC que não me traz nada do meu fornecedor, eu não vou conseguir fazer também a classificação das minhas misturas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar os dados das minhas matérias-primas para eu conseguir fazer a classificação dos meus produtos, no caso dos fluidos. Então, uma coisa, por isso que é importante ter FISPIC de matéria-prima, FISPIC de boa qualidade, com dados, e eu posso cobrar o meu fornecedor por isso, porque está na legislação. E o que a gente tem notícia de fiscalização do Ministério do Trabalho, então eu vou na fábrica de produção de misturas. Eles não pegam somente FISPIC do meu produto, eu como fabricante. Ele pega também FISPIC das minhas matérias-primas, porque é ali que ele vai ver se eu estou comunicando o meu trabalhador quanto ao perigo das matérias-primas que ele está exposto. Então, é um ponto bastante importante isso. Aqui eu apresento as categorias de perigo, tá? Vou passar rápido, assim. São muitas categorias. Quando eu vou classificar um produto, eu tenho que ver se ele é classificado em todas essas categorias. Eu tenho que varrer todas essas categorias. É claro que algumas eu posso passar rápido. Então, por exemplo, meu produto é líquido, ele não vai estar na categoria sólido e inflamável. Então, tem coisas que eu já posso descartando, tá? Então, eu tenho os perigos físico-químicos, e aí, dentro de explosivos, eu tenho categorias de perigo e os pictogramas associados. Isso tudo o GHS traz, a norma traz. Então, eu tenho gases inflamáveis, aerossóis, mais gases oxidantes, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis. Para a categoria de perigo físico-químico, ela é bem parecida os critérios com a de transporte. Tá? Então, vocês vão encontrar muita semelhança quando for classificar ponto de fulgor, vai ter bastante semelhança, mesmo porque o
GHS foi baseado na classificação de transporte da ONU. Tá? Então, mais categorias de perigos físico-químicos aqui. Perigos à saúde humana, quais são? Toxicidade aguda. Aí é importante, quando a gente fala de produto tóxico, né, de categorização de perigo, eu preciso saber que via de exposição que o trabalhador está. Porque, por exemplo, numa indústria química, um perigo por ingestão. O cara não vai ingerir um produto químico, não é uma situação normal ingerir um produto químico. No nosso caso aqui que a gente viu na palestra, as principais vias de exposição é o quê? Inalação, no caso de vapores, e térmica, via térmica. Então, vou ficar mais atento a esse tipo de exposição e a esse tipo de perigo. Eu vou ter corrosão e irritação à pele, lesões oculares, sensibilização respiratória, sensibilização à pele, mutagenicidade, carcinogenicidade, está aqui. A gente falou na palestra, né? O Dr. Ricardo falou na palestra. Que alguns produtos são carcinogênicos. Como é que eu vou saber se ele é carcinogênico? Eu tenho um critério de classificação, o GHS traz. Tá? Toxicidade à reprodução, toxicidade para órgãos-alvos e perigos por aspiração. Para cada categoria desse, ele vai explicar o que é e como classificar. E ainda perigos ao meio ambiente. Ele considera toxicidade aguda e crônica para o ambiente aquático e também perigoso para a camada de ozônio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para os meus produtos é classificar. Classifiquei, eu sei o perigo que ele apresenta, então agora eu vou comunicar esse perigo. A comunicação é feita pelo rótulo e pela FISP. O rótulo é aquela coisa mais simples, está ali no produto, chegou e eu vi, já é a primeira impressão. A FISP que não, ela tem dados mais detalhados, muitas vezes é direcionada mais para especialistas ou para o engenheiro de segurança, né? O rótulo não, tem essa característica mais visual, que é mais assim, rápido, comunicação rápida. Então, a comunicação de perigo inclui rótulos, fichas e são baseados nos critérios. Sem fazer classificação de perigo, eu não tenho como rotular e nem fazer ficha. Então, o rótulo e as fichas, ela sempre tem que estar atualizada. Então, se eu mudei a formulação da minha mistura, deixa eu ver se mudou alguma coisa na minha classificação de perigo. Por exemplo, eu tenho um produto carcinogênico. O que eu posso fazer na formulação para tirar essa matéria-prima que dá característica carcinogênica ao produto e deixar esse produto menos perigoso? Frases de precaução, isso tudo está associado ao tipo de perigo. E aqui um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um produto para a classificação para corrosão irritante à pele. Para cada categoria ele vai me dar qual o pictograma que eu preciso colocar, qual a palavra de advertência, qual a frase de perigo. Ele já te dá tudo isso. E aqui, para finalizar, eu trouxe algumas inconsistências que a gente vê nos rótulos, nas fichas. Eu acho que é importante isso para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho um rótulo GHS. Esse pictograma aqui não é de transporte? Então, eu tenho uma mistura de GHS com transporte. Outra coisa, classificação. Isso aqui é número ONU, não é classificação de GHS. Então, você vê que ele está misturado, ele mistura conceitos. Por isso que eu trouxe para vocês. Transporte é uma coisa, rótulo GHS é outra. Esse é um exemplo de rótulo de GHS. Então, ele pede o quê? Pictogramas, frases de precaução, a palavra de advertência, frases de perigo, identificação do fornecedor, tá? Então, o GHS, ele te dá, você precisa constar isso, isso e isso no rótulo, nada mais. E aqui em relação à ficha, né? A ficha é composta de 16 elementos. Os 8 primeiros, tem que tomar cuidado, gente.
é uma linguagem compreensível. Eles são destinados a não especialistas. Eu não posso complicar a ficha. Tá? Quem vai ler esses 8 primeiros, ela é destinado para não especialistas. Aqui eu posso colocar informações mais apuradas para químicos, médicos do trabalho, engenheiro de segurança. Mas nessa primeira parte, não. Então, aqui a FISPIC, né, ela transfere, ela comunica os perigos, né, informações sobre perigos. Tem algumas sessões que são obrigatórias. E aí, a gente encontra muita FISPIC que tudo é não disponível e ele classifica o produto. Com base em que ele classificou, se eu não tenho informação nenhuma? Assim, eu estou falando, não sei se vocês, quem tem contato no dia a dia, já pegou FISPIC desse jeito, mas da próxima vez que vocês forem olhar, veja essas observações, que a gente encontra bastante. A parte de segredo industrial, né? O que eu tenho que informar na FISPIC e o que eu posso por segredo industrial? É considerado segredo industrial, a empresa tem que tratar aquele componente como um segredo. Hoje a gente não tem legislação no Brasil para isso, mas a empresa tem que mostrar que realmente aquilo é um segredo industrial e que é tratado como tal dentro da própria empresa. Tá? E o que eu preciso pôr na FISPIC? Somente os componentes, as matérias-primas, as substâncias que geram classificação de HS, que apresentam perigo. Água não precisa estar na FISPIC. Tá? Aqui é uma comparação entre rótulo e ficha e as inconsistências, para finalizar, das fichas. Por exemplo, o que a gente encontra? Identificação de perigos. Líquido tóxico, categoria 3. Tóxico por quê? Né? E o tóxico, o pictograma do transporte. É a mesma ficha, tá, gente? Aí aqui na água, produto é tóxico para a vida aquática. Então isso é característico como tóxico para o meio ambiente, mas ele não falou aqui. Outra coisa que ele fala, o contato prolongado ou repetido pode causar irritação e até queimaduras. Mas ele não classificou como irritante a pele. Vapores do produto tornam o ambiente sufocante, é tóxico para a vida aquática. E ele só classificou como tóxico. Então, alguma coisa está estranha aí. Outra coisa, classificação de perigo. Essa aqui, como a gente viu, é o diagrama de Rommel, não é classificação de HS. Então, isso pode encontrar também nas fichas. Então, são inconsistências que muitas vezes a gente encontra em FISPIC e aí a gente não consegue, no caso de matérias-primas, obter as informações necessárias. Tá? Gente, assim, o tempo, desculpa, é curto realmente para tanta informação. Eu espero que eu possa ter, pelo menos, introduzido o assunto aqui. E eu fico à disposição se vocês tiverem dúvidas. Tem meu contato. Fiquem à vontade, a gente pode conversar depois, como vocês preferirem, tá? Obrigada, Joel, pela oportunidade. Obrigado.